Bom dia, meus irmãos. Eu vou continuar lendo Crônicas, o capítulo 27, que fala sobre a organização do reino. Essa é a lista dos israelitas, segundo seu número, os chefes das famílias, os comandantes de esquadrões, de 1.000 e de 100, e de seus oficiais a serviço do reino, em tudo que se referia às divisões que entravam e saíam cada mês durante todos os meses do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens. À frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Gesbon, filho de Jadiel. Sua divisão era 24.000 homens. Era um dos filhos de Farés e estava à frente de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês estava Dudi, o Aita, e sua divisão, comandada por Macelote, contava 24.000 homens. O oficial da terceira divisão, designada para o terceiro mês, era Banaias, filho de Joiada, sumo sacerdote. Sua divisão tinha 24.000 homens. Este Banaias era um dos 30 valentes e estava à frente dos 30. Em sua divisão estava também seu filho Amizabade. O quarto designado para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, seu filho Zabadia lhe sucedeu. Sua divisão tinha 24.000 homens. O quinto designado para o quinto mês era o oficial Samaote, o Jezraíta. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. O sexto designado para o sexto mês era Ira, filho de Iaques, de Tecoa. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. O sétimo designado para o sétimo mês era Elis, o Felonita, dos descendentes de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. O oitavo designado para o oitavo mês era Subael de Uza, Zaraita. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. O nono designado para o mês nono era Biezer, de Anatote, benjaminita. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. O décimo designado para o décimo mês era Marai, de Netofa, Zaraita. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. O 11º designado para o 11º mês era Banaias, filho de Faratom, dos descendentes de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. O 12º designado para o 12º mês era Udai, de Nefota, da estipe de Otoniel. Era responsável por uma divisão de 24.000 homens. Com relação às tribos de Israel e Rubem, era chefe Eleazar, filho de Zeque, de Simeão, Safatias, filho de Maaca, de Levi, e Azabias, filho de Camuel, de Araão, Sadoc, de Judá. Eliú, com um dos irmãos de Davi de Isacar, Anri, filho de Miguel, de Zabulon, Jesmaía, filho de Abidias, de Naphtali, Jerimote, filho de Oseu, de Efraim, Oséias, filho de Osaías, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Jadaias, da meia tribo de Manassés, em Galaade, Jado, filho de Zacarias, de Benjamim, Jeziel, filho de Abner, de Dan, Ezriel, filho de Joarã. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Davi não fez o recenseamento dos que tinham menos de 20 anos, porque Javé dissera que multiplicaria Israel com as estrelas do céu. Joabe, filho de Sarve, começaram o recenseamento, mas não terminou, porque a grande ira se abateu sobre Israel por causa disso, e o número não foi registrado nos anais do rei Davi. Asmote, filho de Adiel, era o encarregado dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Osio, era o encarregado dos armazéns dos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres, responsável pelo lavrador dos campos e empregado no cultivo da terra. Eze, filho de Quelude, responsável pelas vinhas. Semei de Ramá, responsável pelo produto das vinhas, depositado nas adegas. Zabde,
de Cefã, responsável pelas oliveiras e sicômoros na planilha. Baalamã de Gader, responsável pelas reservas de azeite. Joás, responsável pelo gado que pastava em Saron. Setrai, de Saron, responsável pelo gado nos vales. Cefate, filho de Adir, responsável pelos camelos. Rubil, ismaelita, responsável pelas jumentas. Jadir de Maramote, responsável pelos rebanhos de ovelhas. Jaziz, o egareno, todos estes foram responsáveis dos bens pertencentes a Davi. Jonatas, tio de Davi, conselheiro, homem inteligente e escriba, era encarregado dos filhos do rei, junto com Jaiel, filho de Macanã. Aquitofel era conselheiro do rei. Cusai, o araquita, era amigo do rei. Joiada, filho de Banais, e Abiatar sucederam a Aquitofel. Joabe era o comandante do exército do rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus.